João Seixas, professor do Instituto Superior Técnico e investigador do CERN, é convidado da edição da noite. Muito boa noite. Vai ter que falar comigo sobre isto como se eu tivesse 6 anos, ou 3, ou se calhar 2. Não. Qual é a importância deste momento? Bom, para um físico profissional, como é o meu caso, é viver um momento extraordinário, como deve calcular, não é? Em termos científicos, tem uma importância absolutamente fulcral, porque a verificar-se que é efetivamente o bóson de Higgs, por um lado, nós fechamos uma teoria, portanto, esta teoria foi a teoria que foi desenvolvida ao longo das últimas décadas para explicar a forma como o universo à escala subatómica, à escala mais elementar, como é que ele funciona, ou seja, como é que as forças, digamos, se relacionam entre si, como é que as partículas se relacionam entre si. Portanto, por um lado, fecha essa teoria, mas, por outro lado, diz-nos qual é o caminho a seguir. Ou seja, ele, por um lado, é o fechar, de certa forma, de uma era, quase se verifique que é verdadeiramente o bóson de Higgs. Por um lado, dá-nos a confirmação que aquilo que nós pensávamos que estava certo, está certo, mas, por outro lado, é uma espécie de farol, uma janela para aquilo que vai acontecer a seguir. Ele vai nos dar indicações para onde é que nós temos que olhar a partir de agora. Até este momento nós não sabíamos. É difícil, talvez, tentar passar esta informação às pessoas, mas este modelo que nós temos, perante uma multitude de medições que foram feitas, não só agora pelo LHC, mas por todas as máquinas antes delas, todas as experiências antes delas, todas indicavam que este modelo estava certo. Mas faltava este pedacinho. O facto de encontrá-lo agora... Ajuda-nos a entender a formação do de certa forma também. Digamos, o problema da massa, que todos nós aprendemos na escola, aprendemos aquelas coisas das leis de Newton, da relação da força com as massas, etc. por aí fora. E desde o início, que o próprio Newton ficou muito incomodado com essa noção de massa. Mas a coisa foi passando, os físicos, claro, não tinham maneira de resolver o problema e foram andando com esse assunto. O conceito de massa, no entanto, tem ligações no século XX extraordinárias. Repare, é o conceito de massa que vai dar origem à relatividade geral de Einstein. É, a partir do ano 2000 e até um bocadinho antes, é o conceito de massa que está no centro das nossas preocupações, porque nós descobrimos, na realidade, que o nosso universo, que nós pensávamos que era constituído de uma certa maneira, na realidade não é. Ou seja, uma parte gigantesca, ou seja, 96% do universo, é algo que nós não sabemos o que é. E isto veio precisamente de estudos que estão relacionados com a questão da massa. E ao nível elementar, ao nível das partículas elementares, esse modelo fundamental, o modelo padrão, de certa forma, se eu não tiver lá o bóson de Higgs, ele é um modelo que é muito bonito, é fantástico, mas não pode ser a realidade porque nenhuma partícula tem massa. Portanto, o bóson de Higgs vem repor esse problema que faltava resolver, de certa forma. E ao encontrá-lo agora, nós estamos a ter uma janelinha aberta, mais uma, para esse problema da massa. Temos um problema da massa em larga escala, não é? Onde nós temos, de facto, um universo que tem uma massa que nós não sabemos o que é. E ao nível da escala elementar, temos esta questão da massa que é, de certa forma, resolvida pelo bóson de Higgs. Agora, qual é a junção entre as duas coisas? É algo que precisa de ser visto também. Porque esta tal matéria escura ou energia escura que nós não sabemos o que é no universo pode estar relacionado com isto e pode estar relacionado com aquilo que isto nos está a apontar. Nós não sabemos ainda. É indesmentível já? É indesmentível. Ou seja, neste momento, que existe qualquer coisa diferente, é verdade, não há volta a dar. Portanto, os físicos nestas coisas, devo-lhe confessar que são extremamente cuidadosos. Para nós estarmos a anunciar isto é porque é mesmo, e porque fizemos todos os testes que era possível para, digamos, garantir que o que nós estamos a ver é verdade. Agora, o problema não é esse. O problema é que a questão está um pouco mal posta quando nós dizemos que descobrimos o bóson de Higgs. Porque, por um lado, bom, ele parece um Higgs, ele cheira a Higgs, ele tem a cara do Higgs, mas nós não temos a certeza se é verdadeiramente o Higgs, não é? Para isso precisamos de mais estudos, que serão complicados, mas que iremos fazer ao longo dos próximos anos. Portanto, por um lado é isso, mas por outro lado há uma outra pergunta. É que existem inúmeros modelos para a partícula de Higgs. Só este é um deles, é o que nós estamos a ver, o que foi inventado pelo professor Peter Higgs, é apenas um deles. Não é? Existem uma quantidade enorme de modelos. Qual deles é que nós descobrimos? Será que há algum destes? Será que não é nenhum destes?
Nós, neste momento, ainda não sabemos muito bem. Portanto, isto vai demorar algum tempo até nós termos a resposta a essa pergunta. Vai demorar mesmo algum tempo. Portanto, esta pesquisa de mais de 50 anos ainda não acabou. Terminou no sentido em que descobrimos algo que corresponde àquilo que estamos à procura. Não terminou no sentido em que nós não conhecemos ainda exatamente as propriedades daquilo que acabamos de encontrar. Porquê que lhe chamam a partícula de Deus? Isso pode-me perguntar à vontade, porque eu próprio não sei. É interessante essa designação, mas, na verdade, digamos, isso é uma designação para o grande público. Para nós, na realidade, ele é e sempre será o bosão de Higgs, ou então, se quiser, de uma forma um bocadinho mais correta, ele é o bosão que foi descoberto pelo professor Peter Higgs, pelo Englert e Prout, portanto, todos eles que trabalharam nesta área. Eu julgo que o facto de lhe chamarem partícula de Deus é apenas uma forma simples de passar para o público e, de alguma forma, revelar o aspecto importante que ele tem na teoria e o facto de ser diferente de todas as outras. Ela é diferente de todas as outras. É a primeira partícula deste tipo que nós encontramos. Quando falamos em bosão de Higgs e na possibilidade de andar para trás no tempo, já estamos só na área da ficção científica? Não existe nenhuma relação com isso. Não existe nenhuma relação entre uma coisa e outra. Nenhuma. Portanto, o bosão de Higgs tem um papel muito específico em ciência e o seu papel aqui é mesmo dar massa às partículas. O resto é pura especulação, não tem qualquer consubstanciação, nem sequer em termos reais das teorias científicas. Dar massa significa, em física, dar existência? Não, tem partículas, por exemplo, que não têm massa, olha, aquelas que nos estão a iluminar. A luz não tem massa, não é? E ela existe, está-me a iluminar a mim e a si. Portanto, o ter massa não é isso. O ter massa significa a forma como ela interage com as outras partículas e como ela reage às forças que são aplicadas a essa partícula. Portanto, dar massa a uma partícula significa que ela não é como um fotão. Se as partículas fossem como as partículas de luz, os fotões, andavam todas à velocidade da luz. Eu, infelizmente, não ando. O bosão anda a uma velocidade superior à velocidade da luz? Não, o bosão não há nada que ande com uma velocidade superior à da luz. Apesar de ter havido este ano algumas preocupações relativamente a uma das experiências que existem no mundo, não é? Relativamente a partículas que poderiam andar mais depressa que a velocidade da luz, não há nenhuma verificação experimental neste momento em relação a isso. Mas houve indicação de que haveria pelo menos essa suspeita? Haveria essa suspeita, mas, como todas as coisas, eu julgo que isso as pessoas que estiverem interessadas nesse assunto deviam ver, porque eu acho que é uma manifestação daquilo que é verdadeiramente a ciência. Ou seja, por exemplo, só para, sem nos afastarmos muito deste campo, quando houve esse aviso de que poderia haver qualquer coisa que andava a uma velocidade superior à velocidade da luz, os cientistas tomaram a atitude mais honesta que é possível. Ou seja, eles não conseguiam provar que aquilo era falso. E, portanto, vieram a público pedir aos outros cientistas que lhes tentassem dizer onde é que eles estavam errados. Isso é uma coisa que é rara. E, portanto, ao longo do tempo foram feitos vários estudos e, hoje em dia, julgo que não há grandes indicações que aquilo seja verdadeiramente assim. Sr. Professor, muito obrigada. Nada. Boa noite. Boa noite. Altura para um novo intervalo na edição da noite. Eu espero por si. Até já.